Olá, bem-vindos à Liga. A escola é o lugar que define o futuro de uma pessoa. O problema é que nem todos têm a chance de frequentá-la. No Brasil, são 14 milhões de pessoas que não sabem ler ou escrever. A situação é bem pior nas zonas rurais, onde os habitantes aprendem cedo o que é trabalhar. Mas 21% deles não sabem escrever o próprio nome. Mas nunca é tarde para recuperar o tempo perdido. E hoje é cada vez maior o número de adultos que querem deixar de ver letras embaralhadas para enxergar palavras, frases e histórias. Dizem que educação é um direito de todos. Mas é justo que uma pessoa tenha benefícios por ter mais dinheiro? Ou ganhe uma vaga na universidade só pela cor da sua pele? Hoje na Liga nós vamos conhecer a história dos estudantes que acreditam na importância da educação e não poupam esforços para consegui-la. Bom, tô aqui no Vale do Ribeira, são quase meia-noite e eu tô numa comunidade rural cabocla e eu vou conhecer uns meninos, umas crianças e tentar entender como é que eles se viram pra ir pra escola. A gente tá aqui andando só com a luz do lar e tá difícil pra caramba. Ai. A casa de Cleverson e Tainara fica no município de Iporanga, no interior de São Paulo, 6 quilômetros para dentro do Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira. A estrada mais próxima fica só do lado de fora. Por isso, para chegar à casa, os caminhos são praticamente intransitáveis. Ai, agora! E tivemos que caminhar por 3 horas e atravessar pontes, barrancos e muita lama para conseguir chegar lá. Boa noite. Olá. Bom dia, tudo bom? Com licença, posso entrar? Oi, gente, bom dia. Tudo bom, querido? Já acordou? E quem que vai pra escola? Você vai sozinho? E minha mãe e meu tio que tá ali, e minha irmã pequena. Vou pegar essa aqui. Oi, bom dia. Tá dormindo, chinelo, viado. Você vai pra escola também hoje? Vai? A gente vai caminhando nessa lama toda? Isso aí, né? Antes tinha uma escola aqui mais perto, né? Tinha aqui embaixo, aqui. Aí fechou ela. Por quê? Aqui tinha vários alunos, estudava, começou a estudar ali, daí os alunos aqui, aí os pais que moravam aqui começou a achar difícil para ficar aqui, daí foram saindo, foram embora daqui, foram embora. Aí foi ficando um pouquinho aluno e fechou a escola. Até aqui. E vocês nunca pensaram em sair daqui? Ah, pensar, a gente pensa, mas a gente não tem outro lugar ali. A família de Cleverson e Tainara vive há 5 gerações no mesmo lugar, seguindo uma tradição familiar que vem de muito antes da construção do parque. Hoje, por estarem vivendo no meio dessa reserva natural, eles não têm acesso a serviços básicos como correios, lixeiros, luz elétrica e nem estradas. Por isso, ir à escola é uma tarefa cada vez mais complicada. Quando tá chovendo, aqui também não vai, também. Quando tá chovendo forte, não vai pra aula. Vocês já pensaram em tirar os filhos de vocês da escola? Vamos enfrentar dificuldades, mas vamos ver até onde nós Eu falei, a gente não tira, né, mas só que vai assim. A criança, por exemplo, eu tenho um amigo aqui que já repetiu várias vezes por causa disso, por causa que é longe, às vezes dorme pouco, porque aí chega na sala e começa a dormir. né? Começa a brincar, esse Juliano. outro. Você já repetiu? É, já era pra estar na rua já, ainda ele tá aqui na escolinha que tá na... É porque você falou que ele chega lá cansado e dorme, é isso? O burro tem nome? Qual que é o nome dele? Chiquinho. Chiquinho, você vai trabalhar hoje, viu, meu filho? Que o caminho está... Ai, agora! Hein? Terrível. Você não vai a pé não, né? Você vai de burro. Então vamos lá, né? Que eu não quero atrasar vocês. Vamos lá. Tchau! Tchau, mãe! Tchau, filha, vai com Deus. Ó, aqui, todo mundo de galoche, ó, tá vendo? Tem como ir de outro jeito? Ah, difícil. Que horas começa a aula de vocês? 8 horas, E que horas que vocês acordam? 3h30. 3h30? Pra sair de casa, que horas? 4 horas. Ir para a escola é praticamente uma maratona para Cleverson e Tainara. Com a diferença que não são atletas, e sim crianças. E o troféu é algo que deveria ser conquistado sem esforço, o estudo. Eles saem de casa às 4 da manhã e percorrem 8 quilômetros até a escola. E só para deixar a caminhada mais ingrata, eles passam na frente do antigo colégio que fica a apenas meia hora de casa.
Em meio a tantas dificuldades para estudar, Cleverson e Tainara são 2 exemplos. Hoje no Brasil, são mais de 3 milhões de crianças que não frequentam a escola. E os motivos são colégios muito longe, falta de vagas na rede pública e o começo precoce no trabalho para ajudar a colocar comida dentro de casa. Mas como nunca é tarde para aprender, tem gente que não mede esforços para conquistar hoje o que perdeu na infância. 8 horas da noite na zona oeste de São Paulo, eu vim aqui para conhecer a Dona Maria. Dona Maria, após os 50 anos de idade, resolveu realizar algo muito importante em sua vida. Vou saber o que é e conhecer essa história agora. Tudo bem? Deixa eu dar um beijo em você aqui. Como você tá? Eu vou bem. Tudo bem. Tudo bom? Deixa eu dar um oi pra você. Você é sua filha única? Minha filha única. Então, Dona Maria, a senhora não se alfabetizou, é isso? Não. Tá. Lá em Pernambuco, meu pai, ele era da roça, então a gente passou muita dificuldade. Você trabalhava na época? Trabalhava na roça. Trabalhava com o que exatamente? Aí com tudo, eu batia tijolo, eu fazia telha, cavava barreiro assim para juntar água pro ano inteiro, né? Às vezes meu pai derrubava as árvores, eu ia atrás fazendo a madeira, fazia carvão. Eu não sei chamar direito. E aí o que acontecia? Não sobrava tempo para a escola ou teu pai nunca fez muita questão? Meu pai nunca fez questão e ele não deixava, dizia que escola a gente só aprendia coisa ruim, coisa que não prestava, entendeu? E ele também era analfabeto, não sabia de nada. Aí ele achava que estava certo, né? Ele também não sabia ler e escrever. Também não sabia ler e escrever, nem ele nem a minha mãe. Ninguém na família lia e escrevia na época? Não, ninguém. Aconteceu alguma coisa que você lembra que te marcou, que falou, olha, chega, está na hora de aprender? Algum momento que aconteceu? Aconteceu, sim. De uma patroa chegar com um livro de receita, Wanda, eu quero que você faça essa receita aqui. E eu não saber ter placa ali, eu não saber o que que significa aquela placa, eu estar no lugar, querer entrar e não entrar por vergonha, porque eu não sabia se poderia entrar naquele ambiente. É a vergonha da gente ter, às vezes, arruma o namorado sabe ler bem e a gente... Aí fica ali com vergonha, porque não sabe ler. Se o cara faz um bilhetinho pra gente, a gente tem que pedir pros outros pra ler, porque a gente não sabe. Pô, faz muita falta. Dona Maria, foi mais a receita ou mais o namorado, Dona Maria? Acho que é a receita. A receita. O namorado que tá assistindo, ó pra você, ó. Ó pra você, ó. Maria, você faz o quê? Você trabalha de cozinheira, é isso? Eu trabalho de cozinheira. Podemos ir com você? Pode. Vamos embora então, porque senão, ó, temos que sair, porque você também não pode chegar atrasada, né? Tchau, filha. Tchau, vou trabalhar. Até mais tarde. Bom, nesse momento a gente está chegando aqui no ponto de ônibus e agora você vai me ensinar como é que você faz para reconhecer. Aí às vezes vem o ônibus e eu leio quando tá bem pertinho, né? Porque aí eu já consigo mais ou menos ler o nome do ônibus. Ah, você consegue? Consigo. Olha, acho que esse daí serve, né? Esse é o nosso? Ah, esse é o nosso. Esse é o Jardim Miriam. Ah, então vamos. Olha, Dona Maria, preparada? É, preparada. Como é que você reconhece o que tem aí, Dona Maria? Vem aqui, tiro ele, aí eu dou uma lida. Croquete de mandioca. Como é que você reconhece tão rápido assim? E mais ou menos eu já decorei, quase um ano que eu tô aqui, né? Então eu já decorei um pouquinho. E agora as outras informações de pedido, essas coisas todas? Informação... Não, tá não, bom, mas essa aí pra você não é necessária, é isso? Não. É interessante isso, né? Ela reconhece, as palavras passam a ser mais habituais para ela com a experiência. É muito louco isso, né? A princípio uma informação que precisa de leitura, para ela praticamente vira a imagem, é isso. Esperta, Dona Maria. A realidade atual do analfabetismo aqui no país? Bom, na verdade, nós temos ainda 14 milhões de analfabetos. 9% da população brasileira. Nos últimos 10 anos, nós encolhemos apenas 4%. Nesse ritmo, nós vamos levar 3 décadas para superar o analfabetismo. No estado mais rico do país, a gente ainda vê as crianças caminhando durante horas para chegar até a escola. Por que isso ainda acontece? Pelo seguinte, primeiro, são regiões pobres, os municípios têm baixa arrecadação e foi transferido para eles uma responsabilidade muito grande, que é o transporte escolar. Só a União ajuda com ônibus, que tem um plano para isso. O Estado não entra com nada. E os municípios não são capazes de arcar com esse custo.
Então o que ocorre é que eles tendem a levar os estudantes para uma mesma escola e às vezes para dentro da cidade, quando nós deveríamos evitar os grandes deslocamentos. Então, nesse momento, se prejudica o aluno. Então nós temos aí condições piores de ensino que estão sendo ventiladas. Bom, a gente chegou no lugar, no ponto de ônibus. O ônibus já está aqui, na porta de entrada do parque. O pessoal está lavando o pé. Já colocou seu sapatinho bonito? Ótimo. Gente, finalmente. Depois de 6 quilômetros percorridos a pé, no frio e com barro até o pescoço, a viagem ainda não tinha acabado. Restavam 30 minutos de ônibus para finalmente os alunos poderem sentar de frente para a lousa. Chegamos! Estamos em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Vamos conhecer o Bruno, um jovem negro trabalhador que tenta realizar o sonho de vários jovens na sua idade, que é o de entrar numa universidade pública. E é aqui que ele trabalha. Certo, Bruno? Prazer conhecer, como é que vai? Você está aqui trabalhando o dia inteiro, mas o seu objetivo não é ficar nessa banca de jornal para sempre, né? Não. Tem que estudar muito para poder arrumar um trabalho bom, entrar numa boa faculdade, a USP, correr atrás do que eu quero. Bruno tem 16 anos e está no 3º ano do ensino médio em uma escola pública. Ele está naquela fase onde o seu futuro depende da escolha que fizer nos próximos meses. Mas para ele, nada é fácil. Ele trabalha de dia, estuda de noite e aos sábados faz cursinho para conseguir realizar o seu maior sonho: ingressar na faculdade de psicologia da USP. Você ficar na banca a semana inteira e ainda dá tempo para estudar, para você fazer o que você quer? Dá, tem que dar, né? Porque aqui às vezes nem sempre o movimento é tão agitado. Então aí eu trago apostila, às vezes eu tenho lição de casa. Inclusive eu trouxe aí, comprei até umas apostilas do Enem, ó. Ah, é? Pra poder estudar. Então você traz pra banca? Trago. E fica aqui o dia inteiro enquanto não tem cliente? O dia inteiro. Adiantando o seu lado? É. Por que uma universidade pública? O dinheiro não dá, não tem como. É difícil você pagar uma universidade boa hoje. Quanto você ganha? Aqui é 180 por mês. Você já ouviu falar das cotas? Já ouvi escutar. O que você acha das cotas? É bom, porque assim, nem todos os negros que não entram numa faculdade, não é por falta de capacidade, que às vezes não tem como fazer aqui que nem eu. Às vezes trabalha muito, não tem como estudar no horário do trabalho, do serviço. Então, você pretende se beneficiar dessas cotas para poder chegar à USP? Eu pretendo, né? Fica mais fácil também. A lógica é que qualquer aluno, seja da escola pública ou privada, tivesse as mesmas possibilidades para ingressar na universidade pública. Mas não é assim que as coisas funcionam. Só 15% dos alunos de escolas públicas conseguem. E os negros que buscam a solução nas cotas raciais também encontram dificuldades, já que das 241 universidades públicas, só 31 são adeptas a esse sistema. Tem uma batalha, essa batalha dele para poder chegar até a USP. Também uma batalha para ele permanecer na USP, né? Custa dinheiro estudar na universidade. Por exemplo, se ele passa no curso de psicologia e resolve comprar a coleção do Freud, custa R$2.000. Então é... 2 mil? É claro, é caro pra caramba, é super caro. Pô, aí é Freud. Aí é Freud. E não só, se de repente a pessoa faz a opção por tirar xerox toda semana, é uma baita grana, né? Então, ganhando R$180 por mês, de fato, fica muito difícil. Por isso que tem muita gente que, mesmo depois de passar na universidade, acaba não conseguindo continuar no curso. É muito importante que haja a cota social. São os pobres do Brasil, os excluídos, né, que podem chegar à universidade. Mas é preciso reconhecer que dentre os pobres, os mais pobres, inclusive, são negros, pela exclusão social de 300 anos de escravidão no nosso país. Então, isso é um processo pedagógico. É preciso reconhecer que existe um racismo camuflado na nossa sociedade. Você não acha que essa cota racial gera mais preconceito? Não, aí é o problema do debate da nossa sociedade, é o debate do mérito. Então, na verdade, nós não temos igualdade de oportunidades na nossa sociedade. O estudante que tem condições, de classe média, de frequentar uma escola melhor, de frequentar o cursinho, ele acessa muito mais rapidamente uma universidade. Então, esse processo é um processo de transição, porque o que o Brasil tinha que oferecer a todo jovem brasileiro era uma escola pública, gratuita e de qualidade. E isso significaria a universalização, e aí você não precisa de cota. Que curso vocês fazem aqui? Psicologia. Sabe que curso ele quer fazer aqui? Psicologia. Como vocês souberam? Como vocês descobriram? Quantos alunos
tem na sua sala e quantos são negros? Na minha sala tem 2, eu e mais uma. Certo. E ela é intercambista. Ah, é? Da África, de Cabo Verde. E na psico é isso, não tem negro assim. Na USP. Na USP. Em geral, você vê bastante gente branca ou assim, que tem ascendência nipônica. Como você vê isso? É revoltante, assim, você parar pra pensar que metade da população é negra. Você vem aqui, é absurdo, é como se fosse outro país. Só de você falar, quando você vai falar de uma pessoa, você vai explicar quem que é, o João, quem que é o João, aquele que é negro. Você nunca fala o cara que é branco. Aqui todo mundo é branco, entendeu? Você não pode falar assim. Eu vi um cartaz falando sobre a Associação Brasileira dos Psicólogos Negros, por exemplo. Então eu acho legal que isso existe, mas eu acho ridículo que tenha que existir isso. Na sua sala você sente muito preconceito? Não, é que é uma coisa que se confunde, assim, né? Eu não sou só negra, eu sou pobre também. Então isso pra mim pesa, assim, aqui, isso pesa. Não que alguém me distrate por causa disso, mas que você não tenha as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Mas qual é a opinião de vocês sobre as cotas? Eu, a princípio, era contra, continuo sendo, mas em um grupo a gente chegou num consenso de que seria benéfico se fosse uma cota, por exemplo, temporária, que não fosse eterna, até conseguir atingir uma certa igualdade, porque nós realmente não temos essa igualdade. Por que você é contra? Porque eu acho que essa é uma forma de mascarar o problema real, que não é a entrada na universidade, e sim a educação de base, que a gente continua em déficit na nossa sociedade. É um déficit muito grande na educação. Nós temos que perceber que a educação no mundo, ela não foi feita para pobres e muito menos para negros. Então começa uma ideologia que eu acho que é legal a gente falar, da mercantilização da educação. Quem pode paga e estuda, e filho de pobre passa para saber assinar o nome e contar as pilhas do serviço que ele fez. Olha, você conversou com algumas pessoas, qual é a sua visão? É isso que você quer? Você está preparado para enfrentar tudo isso? Estou preparado, até porque a vida não é fácil. E eu vou querer falar uma coisa que, principalmente a classe pobre, negros, não pode desistir do que quer. Se você quiser uma coisa, você tem que lutar, tem que ir atrás, porque eu te garanto que quando você conseguir, você vai estar realizado. O que pode te tirar desse caminho? Só a morte. Caso contrário, nada. Eu fiquei emocionado. A universidade que Bruno escolheu não tem cotas, mas conta com um sistema de bônus, que agrega 12% na nota do vestibular dos estudantes da rede pública. Sabendo das dificuldades que vai enfrentar nessa peneira chamada vestibular, ele coloca o estudo na frente de tudo na sua vida. E sabe que o esforço e a dedicação de hoje podem marcar a diferença no amanhã. Bom, amanheceu, eu vou agora falar com a Dona Maria, porque ela tem um dia longo, ela também tem aula. Vamos acompanhar um pouco do dia a dia dessa lutadora. Dá um beijo. Dona Maria, hoje a senhora tem aula, né? Tá certo? Tem aula. E aí nós temos alguma coisa para fazer antes disso ou não? Eu gostaria de ir ao supermercado fazer uma comprinha aí, que tá faltando umas coisinhas. Tem umas coisinhas faltando aí. Isso. Vamos fazer a listinha então. O que nós precisamos aqui hoje para comprar? Açúcar. Esse açúcar tem uma coisinha diferente, que é o açúcar. E tem o cedilha. Esse você não aprendeu ainda, né? Esse eu não aprendi ainda. Tem problema. Qual que é o nosso segundo aqui? Arroz. Tá errado também. Vamos fazendo todas. Depois a gente vê isso. Eu acho que você abre. Aqui tem um caixa, ó, no cantinho aqui. Pode Vai me ajudar, é? Tô aqui, Dona Maria. Tô aqui do seu lado. Coloca o cartão. Assim. Aí pode tirar o cartão. Tira o cartão. Tá dizendo ali, ó. Retire o cartão. Aí, retira. Senha. O que tá escrito aí? Saque ou saldo? E aí? Quanto que você quer tirar? 21? Não. Aqui é 210. Aqui. 20, 70 ou 90. É. Agora mais uma senha. Aí onde que eu vou ver isso? É tudo aqui, ó. Você nunca fez sozinho, né? Não, nunca fez sozinho. Você tem que descobrir qual caneta que você quer e aí onde ela tiver você aperta no botãozinho. Para quem não sabe, para quem nunca veio, para quem nunca fez isso sozinho, realmente não é simples o processo aqui. Independente de saber ler ou não saber ler. Não é?
A operação não foi realizada, demora na digitação. Repita a operação. Ai, meu Deus. Vamos tudo de novo, Dona Maria. Esse aqui é light, né? Esse aqui é light, exatamente. Como é que você sabia que esse aqui era light? Por causa da cor. Ah, da cor, é isso então. Com a cor mais fraquinha, ele é light. Isso. Eu não tinha me dado conta disso. R$ 46,15. Muito obrigada, tá? Aí você confere, né? Foi? Tá certo? Você conseguiu, você somou aí? Quanto que deu de troco? 5, 4, não, 3,86. Oi, tudo bom? Bom dia. Bom, o ônibus chegou com o resto dos alunos e com o professor que chegou da cidade. E acho que agora a turma vai começar a ter aula. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento de paz e alegria, querendo te agradecer por mais esse dia de aula que está começando. Amém. Você é professor aqui? Sou professor. Professor de todos eles? Todos eles. É uma diversidade bem grande de alunos, né? Eu tenho de educação infantil, tenho pré-1 e tenho pré-2. O pré-1 é de 4 aninhos, o pré-2 é de 5 aninhos para 6. Aí vai do primeiro ano até o 5º ano também, o ensino fundamental. Então você tem gente de 4 anos a... Até 11 anos temos alunos também. Quantos alunos são ao total? São 23 alunos. Você tá aqui, tem um monte de gente fazendo outras coisas. Ó, vai cair do armário, desce. Eu vi que tem uma outra sala que não está sendo utilizada. Por que ela não está sendo utilizada? O ano passado ela era utilizada com educação infantil. Para cá ficava o ensino do 1º ao 5º ano e lá ficava a educação infantil. Aí, segundo as ideias do município, da educação, da burocracia, eles extinguiram a educação infantil, porque diminuía a quantidade de alunos, e aglutinaram com o 1º ao 5º ano. Por que eles fizeram isso? Porque diminuiu a quantidade dos alunos. Ah, diminuiu, então todo mundo tem que ter aula junto? Tudo junto, que é um problema sério, não é fácil. A maior dificuldade é a quantidade mesmo para você trabalhar. Eu não consigo atender todos, então alguns ficam bastante complicados no decorrer da educação deles. Aí a gente tem que fazer, no decorrer das semanas, alguma coisa para buscar esse aluno, mas é muito difícil. Nessas mesmas escolas rurais, a gente pode observar que tem crianças de diferentes etapas de ensino na mesma sala de aula. Isso não prejudica o aprendizado? Certamente, né? O que deveria ser uma grande exceção, que falta um professor, ou então a baixa densidade de alunos, então às vezes o professor é obrigado a dar multisseriado para várias séries, etc. Na verdade virou uma forma de economizar recursos, e isso é muito ruim. O aprendizado é gravemente prejudicado, então vamos contratar mais professores e pagar muito melhor os profissionais. Mas desafio mesmo é ter acesso à educação no Brasil. São eles sociais, geográficos, estruturais e até de acessibilidade. Como no caso de Bruno, que tem síndrome de Down e poderia entrar em uma escola para pessoas especiais, mas se esforçou para ser como todos os outros meninos da sua idade. E hoje essa experiência não traz só aprendizado para ele, como também para todos que estão ao seu redor. Essa é a tua classe? Que série que você estuda, Bruno? Já é o último ano, né? Quais são quem é o teu melhor amigo da classe? Você estuda com o Bruno faz tempo? Desde o primeiro. Como é essa convivência? É bem gostosa. Eu sempre gostei muito do Bruno mesmo, desde quando ele entrou. Com esse foi um pouco difícil pra ele se adaptar, porque ele veio da Viva. Então tiveram alguns amigos que vieram com ele, mas outros que não, a escola é diferente. Mas ele se adaptou bem, né, Bruno? Você gosta? Gosto. Ih, professor, eu não vou atrapalhar a aula de vocês, tá? Obrigada. Boa aula. Como que foi todo esse teu processo? A escolha da escola do Bruno? Desde que o Bruno nasceu, eu sempre tinha uma inquietação muito grande, que era olhar para aquela escola onde as pessoas com deficiência estudavam, aquela escola, né, de escola especial onde só tinham pessoas com deficiência, e aquilo estudou em alguma especial? Não, aquilo me incomodava. Até que naquela época estava se começando no Brasil
a falar já de inclusão, e principalmente falar de inclusão de pessoas com síndrome de Down. E aí, naquela época, 11 anos atrás, quando eu comecei a busca das escolas, eu recebi muito não. Eu recebi, assim, mais de 20 nãos quando eu chegava das escolas que eu procurava. Quais eram as explicações? Então, eu tinha explicações desde assim, nós nunca tivemos nenhum aluno e nós não sabemos como fazer. Eu tinha escolas que já nem me davam explicações, que às vezes eu ligava, falava, olha, eu queria marcar uma entrevista, mas o meu filho tem síndrome de Down. Nós não atendemos esse tipo de criança, né? E aí eu tinha uma angústia muito grande, que era assim, eu queria escolher a escola para o meu filho. Eu queria escolher a escola que eu achava... Escola escolhendo. Deu uma escola me escolhendo. E depois de muita procura, Bruno chegou ao Colégio Nossa Senhora das Graças, onde ele não só foi aceito, como deixou de ser a exceção, para se tornar um aluno como todos os outros, provando que as escolas não devem temer ao aceitar alunos portadores de deficiência, e sim aprender com eles e dar exemplo à sociedade. A mãe do Bruno procurou a escola querendo transferi-lo para cá. Como vocês receberam essa notícia? Na verdade, em princípio, preocupadas, porque a gente não tinha até então nenhum caso, né, com essa síndrome. Em princípio, a gente não tinha nem ideia da necessidade de um teste adaptado para ele, porque os alunos de ensino médio realizam teste. Nenhuma outra experiência. Não. E ele fez o teste junto com todos, o mesmo teste. Então foi um espanto. Quando eu olhei aquele teste, falei, meu Deus, esse teste é o do Bruno. Algo terá que ser feito. E aí eu fui, busquei ali algumas informações, alguns dados, né? E estruturei, eu montei um teste para ele, baseado em conteúdos do ensino fundamental. E a partir da resposta dele a esse teste, é que a gente teve um panorama do trabalho de adaptação curricular de grande porte que seria necessário para o Bruno. Eu vou te apresentar um amigo. O que você acha dessa inclusão, dessa troca? Eu acho bastante legal, né? Porque, sei lá, independente dele ser uma pessoa com essa síndrome de Down, isso não quer dizer que ele não consiga se relacionar com as outras pessoas, né? Uma vez ou outra tem algum conflito aí, mas é normal. A questão dele ser muito mais privilegiado, vamos dizer assim. Vocês ficam com ciúme? Eu não. Mas tem gente que fica? Parece que tem, né? Mas eu não posso falar pelos outros. Se você pudesse estudar numa escola só com garotos com síndrome de Down, ou aqui, que só tem você, o que você ia escolher? Aqui. Você já está em casa, né? Aqui na casa. Deputado, é realmente possível a inclusão de alunos com deficiência intelectual no ensino regulamentar? Não só é possível, é necessário. Porque o máximo que se puder incluir de forma abrangente as pessoas com deficiência intelectual é bom para ele, é bom para os outros alunos. É uma maneira de socializar a criança e enfrentar os desafios desse tipo de educação. Nós temos que ter também as condições de reconhecer que em condições de severa deficiência, o Estado tem que cuidar de dar os recursos especiais, ou seja, professores especializados, né, equipamentos especializados. Até aí, nesse caso, a criança tem uma condição de risco para ela e para os outros. Então, nós devemos saber separar. E alguém perde com essa inclusão? Ninguém perde, né? A tentativa de enfrentar esse desafio é o reconhecimento de direito e é um amadurecimento da sociedade. É aqui? Então você primeiro, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo aqui é voluntário. Todo mundo aqui é voluntário. Ninguém ganha por nada, faz por pura militância. Eu fiz cursinho comunitário, tendo uma pública, né? Então a gente quer mostrar para os alunos que é possível, né? Que a gente consegue, né? É diferente o retorno do cursinho para a escola pública, né? Aqui o aluno vem com vontade de aprender, né? É diferente. Na escola do professor Edivagno, a falta de estrutura é substituída pela criatividade. E os problemas de um colégio esquecido pelas autoridades se tornam conteúdo para a aula. O que a gente fez mesmo? Uma caminhada para arrumar a água que estourou o cano. Aonde que foi o problema? Na qual emenda que foi o problema? Na segunda ou na primeira? Na segunda. Na terceira. Primeira emenda que o Max estava falando, né? Então, Cairan, coloca o X aonde? Tá certo, Cairan?
Qual foi a distância da primeira até a segunda emenda que a gente contou? Lembra que a gente contou os passos? 165 passos. Daqui até aqui a gente gastou assim, minutinhos, né? Agora o Cleberson e sua irmã fazem 2 horas de caminhada. Professor, e mesmo depois dessa caminhada, eles têm pique para estudar? Eles têm essa energia o tempo todo. É impressionante. Mas o rendimento é bem difícil. Bem abaixo do que a gente espera, unido para a etapa que ele está. Nós estamos a caminho da aula. É assim que a senhora chama? Aula? A escola. Escola. Estamos a caminho da escola, da Dona Maria. Licença, Tudo bom? Desculpa atrapalhar a tua aula de hoje. Como é que ela, Dona Maria, de aluna aqui? Ela é, olha, excelente. Muito esforçada mesmo. Eu comecei assim devagar com ela até saber o livro dela, mas aí depois eu comecei a acelerar porque eu vi que ela é contando. Hoje, eu e a Dona Maria, nós fomos fazer compras. E aí ela escreveu a lista de compras. E eu falei, não vou corrigir, vou deixar trazer para a professora e está aqui a lista que ela fez. Ela vai ler primeiro para mim. Pode ler. Açúcar, arroz, ração. Vai pegando. Monta do jeito que está aqui. O que realmente é instantâneo, automático para a gente e para quem está no processo de aprendizado, mesmo adulto, é um processo muito mais complicado, até de reconhecimento das letras, é um processo gradativo, mas pode mudar completamente a vida de cada uma dessas pessoas aqui. Foi fácil, foi mais ou menos, foi difícil? Foi? Agora a gente vai saber qual foi o resultado de todos e de todas. Vai pra lá, senta aí. Ó, minha mão, como tá gelada. Pode sentar aqui. Nada de ficar vendo o resultado antes. Como é que tá aí a situação? Ah, entendi. Chega aí, Brunão. Eu sei que é isso. É com você. Eu quero saber de você. Calma. Se por esse resultado ele passaria ou não. Vamos ver, né? Na FUVEST, né? No seu curso, que é psicologia, de 90 questões, você teria, né, que acertar 56, né? 62%. Aproximadamente. Né? Aqui no simulado... Olha só, 20 questões, que equivale a 100%. Você acertou. Então você acertou o equivalente a... É uma diferença razoável. Nossa, eu estou me sentindo... Será que seria mais fácil se tivesse realmente o benefício das cotas? Seria sim, porque assim, no vestibular da USP, não é só cota que ele entraria. Né? Entraria também no benefício de escola pública. Né? Então já tem um acréscimo de pontos. Seria um incentivo muito grande, né? Até pela estrutura que você viu total do curso, né? Você viu que teria bastante dificuldade assim, de entrar. E assim, a faculdade nada mais é do que uma preparação. Não é uma coisa definitiva. A pessoa, nossa, entrei numa faculdade e vou mudar a vida assim, completamente. É um começo. E assim, seria complicado um menino igual ele novo, né? Ser podado logo na entrada. Claro, sem dúvida. Mas só que ele vai fazer o possível, né? Para não depender só das cotas, né? Porque provavelmente vão ter outros, né? Que vão competir com ele, outros negros também, né? Que vão estar tendo aquele espaço. Né? Então eu acredito que dá tempo aí para você trabalhar. E não fica com vergonha da nota não, pelo menos não foi um 0. Poxa vida, pensou? Pensou se fosse um 2? Não, um 2. 25%. Pensou? Se é 25%, se é 15%, se é 50%, vocês estão aqui. Isso quer dizer que vocês querem ampliar isso, vocês querem melhorar essa nota, certo? Vocês querem aprender mais. Então, com certeza, já estão no caminho certo. Aquele quadrinho foi você que deu de presente? Foi. O que diz naquele quadrinho? Quer que você diga pra sua mãe? É uma pessoa muito importante pra mim, né? Ela sempre cuida de mim, nunca precisou de ajuda de ninguém. E nunca desistiu. Mesmo que ela trabalhou muito tempo em casa de família, ela escutava muitas coisas, assim, dos patrões, né? Que magoava bastante. Só que ela nunca deixou me faltar nada. Em questão de estudo, em questão de roupa, do que eu precisava, ela me dava.
Ela podia estar na maior dificuldade, mas ela ia lá, trabalhava, só ela sabia o quanto que era o esforço dela. E que você é importante pra mim, né, filha? Você é minha vida, você é também. Ai, meu Deus, eu vou chorar aqui, ó. Para com esse negócio aí. Diz ali, ó, mãe, não tenho tudo que amo, mas amo tudo o que tem em você. A única coisa que falta nessa casa é a Dona Maria saber ler aquele recado ali. Mas não tem problema, eu leio pra ela quantas vezes ela quiser. A luta da Dona Maria é a luta de milhares e milhares de brasileiros que têm acesso difícil à escola, seja pela idade, seja pela condição social, pela raça, pela distância, não importa. A verdade é que a educação ainda não é pensada da maneira responsável que precisa ser. Esse país só vai crescer e diminuir as desigualdades sociais se a educação for a nossa primeira e principal preocupação.